Imagina acordar hoje com uma ideia estranha, quase proibida. Uma vontade que ninguém em sã consciência teria. Eu não vou mais dormir. Não é só virar a madrugada. É nunca mais fechar os olhos de verdade. E enquanto essa frase ecoa dentro da sua cabeça, algo lá no fundo, uma parte silenciosa do seu cérebro, já começa a se inquietar. Nas primeiras horas, tudo parece normal demais, e talvez seja isso que assusta. Você se sente acordado, alerta, até meio orgulhoso. Mas existe um detalhe invisível acontecendo. Seu cérebro começa a se comportar como uma máquina que continua funcionando num cômodo escuro, sem saber quando alguém vai acender a luz de novo. Ele sabe que algo está errado, mesmo que você ainda não saiba. Com 24 horas acordado, o corpo inteiro entra num estado meio estranho, quase primitivo. É como se todos os seus sistemas estivessem cochichando entre si, tentando entender por que você está desafiando um limite que nenhum animal sensato tenta ultrapassar. Seu humor vai embora sem avisar. Seu coração bate mais rápido do que deveria, e a sensação é que você está até aqui, mas não totalmente. E aí vem o detalhe que ninguém vê. Nesse momento, o seu cérebro já não está funcionando em modo normal. Ele entra num estado de hipervigilância, como se estivesse sendo caçado por alguma coisa invisível. O hipotálamo, a central de controle do corpo, começa a liberar doses maiores de cortisol, o hormônio do estresse. Esse aumento não é só psicológico, é fisiológico. Ele acelera o metabolismo, aumenta a glicose no sangue e deixa seu sistema nervoso num estado de alerta constante. Mas alerta demais vira problema. Seu coração responde primeiro. Ele recebe comando químico de que algo está errado, e por isso começa a bater mais rápido. A frequência cardíaca se eleva, a pressão sobe um pouco, e seus vasos sanguíneos ficam mais contraídos. Isso te deixa inquieto e cansado ao mesmo tempo, um paradoxo que a privação de sono adora criar. O sistema imunológico também percebe a bagunça. Sem sono, ele entra em algo parecido com um modo inflamatório, liberando citocinas como IL-6 e TNF-alfa. É como se o corpo estivesse preparando uma guerra interna, mas sem saber contra o quê. Isso explica por quê, depois de um dia sem dormir, você se sente meio febril, meio dolorido, com a garganta arranhando. São sinais de inflamação leve, não de doença. No cérebro, a situação fica ainda mais sombria. O córtex pré-frontal, responsável por raciocínio lógico e tomada de decisão, começa a funcionar como se estivesse tentando atravessar um corredor cheio de neblina. Já a amígdala, a parte emocional, reage exageradamente a qualquer estímulo. Resultado: você fica mais impulsivo, dramático, irritado e acha que isso é só cansaço. Não é. É disfunção neuroquímica acontecendo em tempo real. A dopamina tenta compensar, sobe um pouco para manter você acordado, mas esse aumento é bagunçado, irregular. Não é energia de verdade, é o equivalente biológico a usar cola quente para segurar a casa inteira. E tem mais um detalhe tenso. Seu corpo perde a capacidade de regular a temperatura direito. Isso acontece porque a privação de sono bagunça o hipotálamo, que também controla o termostato interno. A temperatura cai levemente, mas você sente como se tivesse tomado um vento frio por dentro. Enquanto isso, o fígado recebe menos comandos para metabolizar glicose direito. A sensibilidade à insulina diminui, e seu corpo começa a agir como o de uma pessoa pré-diabética, mesmo que temporariamente. Seu sangue fica mais cheio de açúcar, e ainda assim você se sente sem energia. A ironia é quase poética. E no fundo desse caos todo, uma substância perigosa começa a se acumular: adenosina, o lixo metabólico do cérebro. Ela é o sinal químico que diz preciso dormir agora. Quando você ignora esse aviso, ela continua subindo. É isso que causa aquela sensação pesada, como se a cabeça tivesse dobrado de peso. Nesse ponto, não é só cansaço. É o corpo inteiro tentando te empurrar para o sono, e você resistindo a algo que deveria ser inevitável. E antes de eu continuar, faz um favor para você mesmo. Se inscreve no canal agora. Porque, sinceramente, depois de 24 horas acordado, você começa a esquecer coisas simples. E eu não quero que justamente isso aqui, a parte que pode te salvar de nunca mais acordar direito, seja uma delas. Clica aí, respira fundo e volta comigo. A gente ainda não chegou na pior parte. A partir daqui, as coisas começam a se deformar, devagar, mas sempre para pior. Quando você passa das 30 horas acordado, algo curioso acontece. Seu cérebro começa a trabalhar como se estivesse pulando etapas. É como um editor cortando cenas de um filme porque não tem tempo para organizar tudo. As conexões entre neurônios, sinapses, ficam mais fracas, mais lentas. A comunicação entre o córtex pré-frontal e o resto do cérebro vira quase um telefonema com interferência. E aí, surge um dos sinais mais sinistros da privação de sono. O tempo começa a se comportar de um jeito estranho. Isso tem explicação. A parte do cérebro responsável por marcar tempo e coordenar a atenção, o tálamo, entra em colapso parcial. Ele até tenta trabalhar, mas o padrão de ativação fica irregular, como uma lâmpada piscando.
O resultado é que sua noção de segundos, minutos e horas simplesmente perde coerência. Você olha o relógio 2 vezes e tem certeza que algo não bate. Com 36 horas, o metabolismo cerebral entra em modo de emergência. O cérebro começa a consumir glicose de forma menos eficiente, aumentando a presença de metabólitos que não deveriam estar ali. É quase como se ele estivesse funcionando com combustível adulterado. Nesse ponto, os neurônios do hipocampo, responsáveis por memória, já não conseguem consolidar informações. É por isso que frases escapam. Você esquece coisas simples e tem aquela sensação estranha de acabei de pensar em algo, mas evaporou. E então chega um fenômeno crucial. Os microapagões começam a se aproximar. Eles são causados por ondas lentas, típicas do sono profundo, que começam a invadir regiões isoladas do cérebro, mesmo que você esteja de olhos abertos. Imagine partes do seu cérebro adormecendo sozinhas, sem pedir sua permissão. É isso. E quando uma área apaga, nem sempre volta igual. Com 48 horas, a barreira entre o que é real e o que é resíduo mental começa a se romper. Isso não é imaginação, é neurociência crua. A hiperatividade da amígdala, somada à falha do córtex pré-frontal e ao excesso de adenosina, cria uma mistura perfeita para percepções distorcidas. Os sentidos começam a mentir. Cantos escurecidos parecem ter movimentos. Objetos estáticos parecem pulsar. Barulhos comuns ganham um eco que não existia antes. A explicação: o cérebro está tão esgotado que começa a completar informações faltando, inventando detalhes para preencher os buracos. E isso só piora. O corpo, tentando compensar a falta brutal de sono, começa a liberar noradrenalina em picos. Mas esses picos são descoordenados, como tiros sendo disparados no escuro. Isso gera taquicardia, tremores, sudorese, aquela sensação de que algo está errado, mesmo quando não está. A essa altura, você não está mais acordado. Você está preso num estado intermediário. Nem consciente de verdade, nem inconsciente o bastante para desligar. Com 72 horas, o sistema imune entra em colapso funcional. Os níveis de linfócitos caem. As células NK, responsáveis por destruir vírus e células tumorais, ficam lentas, e o corpo passa a produzir ainda mais citocinas inflamatórias, como se estivesse enfrentando uma infecção fantasma. O cérebro começa a acumular beta-amiloide e proteínas tau, resíduos tóxicos associados a doenças neurodegenerativas. É como se, sem o sono, a faxineira do cérebro tivesse desistido do trabalho. E é aí que as alucinações deixam de ser um detalhe e começam a se tornar companhia constante. Sombras se tornam formas se tornam figuras, e figuras respondem quando você olha. A privação de sono transforma o cérebro num labirinto mal iluminado, cheio de portas que deveriam permanecer fechadas. E cada hora acordado, abre mais uma. Quando um ser humano passa de 4 ou 5 dias sem dormir, em raríssimos casos documentados, o corpo não funciona mais como corpo. Ele vira um campo de batalha. Seu sistema imunológico se desmonta como um castelo de cartas. Seus órgãos começam a trabalhar fora de ritmo. A temperatura do corpo oscila de maneiras quase arbitrárias. Você sente frio quando não deveria, calor quando não faz sentido. E enquanto tudo isso acontece, o cérebro, essa coisa brilhante e frágil, começa a acumular toxinas. Resíduos que deveriam ser limpos durante a noite. Trias químicas associadas a doenças que você jamais gostaria de ter. A sensação de tempo se distorce. Horas parecem minutos. Minutos parecem dias. Você perde a noção do que é real, e pior, começa a achar normal não saber. Dormir não é descanso. É um ritual biológico. É quando o cérebro reorganiza memórias, limpa sujeira, corrige erros, recalibra emoções. Quando você abre mão disso, a fronteira entre o que existe e o que você imagina começa a desaparecer de um jeito que ninguém deveria experimentar sozinho. O mais inquietante é que ninguém sabe exatamente qual é o limite final. Não existem estudos modernos que permitam descobrir, porque seria cruel demais. O que se sabe é simples: antes de você chegar perto desse limite, seu corpo vai implorar por ajuda. E se você ignorar, ele vai forçar o desligamento. Porque, na vida real, isso não é só um experimento bobo. Existem casos reais, registrados, analisados, estudados, gente que cruzou exatamente essa fronteira e nunca mais voltou igual. É bizarro pensar que muitos desses relatos não vêm de aventureiros, mas de quem deveria estar salvando vidas. Plantões médicos de 24, 36, às vezes 48 horas contínuas. Residentes que vivem com o corpo quebrado, o cérebro queimando e o coração pedindo arrego, mas continuam. Não porque querem, mas porque o sistema exige. Tem estudo mostrando que, depois da 24ª hora acordado, o cérebro começa a operar como se a pessoa estivesse alcoolizada. Depois da 36ª, decisões simples viram apostas. Depois das 48, você já não sabe se está raciocinando ou só reagindo. E depois das 72, mano, é território desconhecido. É a hora em que a mente abre portas que deveriam continuar fechadas. Alguns relatos falam de profissionais que viram coisas que não estavam lá,
sombras, vultos, vozes, alarmes inexistentes. Não porque estavam loucos, mas porque estavam falhando, igual a máquina que esquenta demais e começa a derreter por dentro. E o mais doido, mesmo assim, hospitais no mundo inteiro continuam operando com gente nesse nível. Pessoas responsáveis por diagnósticos, cirurgias, decisões que definem se alguém vive ou morre, funcionando na beira da pane. A real é que a privação extrema de sono é uma morte em câmera lenta. Uma que ninguém nota. Uma que ninguém fala. E uma que, às vezes, tira mais vidas do que salva. No fim de tudo, o sono não é opcional. É a linha tênue que separa você de uma versão de si mesmo que você nunca deveria encontrar. E antes de fechar esse vídeo, deixa eu falar um bagulho contigo. Esse canal aqui é pequeno, mano. Bem pequeno. Mas, diferente de muito gigante por aí, a gente realmente se preocupa com a tua saúde. A gente faz esses vídeos pra cutucar tua curiosidade, mas também pra te lembrar que teu corpo não é indestrutível. Então, se tu curtiu essa jornada sombria pelo que acontece quando você simplesmente não dorme, dá aquele like maroto. Não custa nada. E se inscreve também, porque o algoritmo não tem dó. Se você sair daqui sem apertar esse botão, é bem capaz de nunca mais te mostrar um vídeo nosso. Agora eu quero saber de você. Quantas horas você dorme por noite? Comenta aí. Não mente, não. Quero ver quem tá sobrevivendo nesse modo insano. Aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina.